Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Nós vamos falar agora sobre o governo Dutra. No passado eu falei para vocês sobre a sociedade brasileira na virada dos anos 40 para os anos 50, como que estava ali a transição da sociedade brasileira. Agora eu vou falar para vocês sobre o governo Dutra, que durou de 46 até 51. Dutra, pessoal, que eu falei para vocês, que chegou apoiado principalmente pelo PSD, que era o Partido Social Democrático, que na hora da eleição teve o apoio do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Só que essa aliança entre PSD e PTB vai acabar não durando, tá? Por que eles se aliaram? Porque eles tinham que derrotar o Eduardo Gomes, que era o candidato da UDN, União Democrática Nacional. E aí, pessoal, deu certo, né? Só que essa aliança aí entre PTB e PSD não vai durar, porque o PSD vai acabar se aliando ao UDN depois, né? Ao longo do governo Dutra, PSD e o UDN vão se aliar e PTB vai ficar na oposição. O importantíssimo que vai acontecer no governo Dutra é o da Assembleia Constituinte de 1946, que vai ser convocado, os deputados eleitos ali vão acabar se organizando para preparar uma nova Constituição. O que vai acontecer nessa Constituição, pessoal, é a volta da autonomia dos três poderes, porque sob o Vargas o poder legislativo estava ali sem atuação, né? E o judiciário ele acabava sendo influenciado pelo poder executivo, né? Então o Vargas acabou então criando essa situação que agora era desmanchada aí pela volta da autonomia dos três poderes. Então executivo, legislativo e judiciário agora teriam a sua independência. Dessa Constituição, pessoal, é que militares analfabetos não tinham direito ao voto, tá? E os sargentos, por exemplo, ficavam inelegíveis. A obtenção do voto feminino, né? Com um detalhe aí que é o seguinte: as mulheres elas não eram obrigadas a votar, eram obrigadas a votar se fossem funcionárias públicas. Pessoal, na economia, o Brasil ele vai ter aí uma postura de dependência em relação aos Estados Unidos. O Brasil vai privilegiar as importações americanas. Essas importações norte-americanas, pessoal, vão se dar principalmente na questão dos bens de consumo. Então o Brasil vai acabar tendo prejuízos em relação a isso. Devido a isso, pessoal, nossas reservas cambiais, que são as reservas utilizadas na questão de transações entre países, elas vão diminuir. Nós vamos perder aí cerca de 80% das nossas reservas cambiais sob o Dutra. E devido a isso, pessoal, o crescimento da nossa dívida externa. A indústria nacional, que já vinha caminhando a passos muito lentos, vai ser prejudicada aí nesse momento, porque nós não teremos estímulo para a exportação dos nossos produtos industrializados e também nem teremos, o que está na base ali, não teremos nem o incentivo para o desenvolvimento dessa indústria. A política interna e externa, então, só reforçando, PSD se alia então com a UDN ao longo do governo, PTB vai para a oposição, mas não ia ser só isso. O PCB, pessoal, que tinha disputado as eleições de 45 como partido legalizado, volta a ser ilegal, né? Então o Dutra, como tem um alinhamento de combate também ao comunismo, né? Ele vai se alinhar aí aos Estados Unidos, então o PCB, Partido Comunista do Brasil, vai ser tornado ilegal. Só em relação à União Soviética, o Brasil vai romper também relações. O país ali que representava o socialismo, né? E aí vem aí a questão da Guerra Fria, né? Então era o contexto da Guerra Fria em que o Brasil vai se posicionar no bloco capitalista, né? Aliado ao bloco capitalista. Esse alinhamento com os Estados Unidos, pessoal, vai fazer com que o Brasil seja ali parceiro então dos Estados Unidos também na questão política, né? Então tem até uma anedota que se conta na época, a oposição, né, que gostava de fazer uma troça aí com o Dutra, quando ali uma ligação que o Truman, quando ligava para o Dutra, perguntava: "How do you do, Dutra?" E aí o Dutra, por sua vez, respondia: "How do you true, Truman?" E aí, pessoal, vem o Plano Salter, né? Esse Plano Salter, que era aí uma tentativa do Dutra de mexer na questão social, né? Então isso aí vai ser implementado em 1947, mas vai ter atuação só a partir de 1949. O que significava o Salter? Então era saúde, alimentação, transporte e educação. Não vai durar pouco, ele vai durar só de 49 até 51, porque ele vai se mostrar ali ineficiente. A questão do trabalho em si, pessoal, o Dutra vai ter uma postura autoritária, vai usar ali de mecanismos de repressão. Por exemplo, pessoal, a questão da supressão do direito de greve. Então era um direito assegurado na própria Constituição de 1946, mas só que o Dutra vai acabar retirando esse direito. Pessoal, o Dutra vai acabar mantendo salários congelados. Eles já estão congelados desde o Vargas e o Dutra vai mantê-los. Quer dizer que os salários não poderiam sofrer aumentos. Então, o que significa isso? Significa que há uma grande chance ali da população perder seu poder de compra, porque se a inflação, né,
que a média ali de subida dos preços aumenta e não há um acompanhamento do salário, então a população perde poder de compra. O seguinte, vai acontecer então, nessa união aí de PSD e UDN ao longo do governo, gerar ali uma disputa que vai se dar entre o Eduardo Gomes, que novamente vai ser o candidato aí da UDN, e o Vargas, porque o Vargas vai ser o candidato do PTB, tá? O Eduardo Gomes, pessoal, que só para lembrar, ele é um dos sobreviventes daquele evento lá dos 18 do Forte, lá da época do tenentismo, em 1922. Então, nesse momento, ele era aí um militar bastante conhecido na política brasileira, né? E aí ele vai ser esse candidato da União Democrática Nacional contra o Vargas. A vitória, né, em 51, quem vai acabar assumindo o poder aí novamente no Brasil vai ser Getúlio Vargas. Né? Então, Getúlio Vargas, que durante todo esse tempo aí esteve como senador, né, ainda mantinha seu prestígio, ainda mais porque o Dutra não fez um governo ali muito popular, e aí isso acabou revivendo a memória do Vargas, né? Ver todos aqueles direitos trabalhistas que foram criados, né? Vão lembrar que foi o Vargas que fez tudo aquilo, então o PTB vai trabalhar em cima disso, e aí vai acabar conseguindo eleger o Vargas presidente da República. Como é que vai ser esse segundo governo Vargas, né? Agora chegando aí pela via democrática. Então vai ser um governo que vai enfrentar bastante oposição, principalmente ali dos setores da direita, né, mais liberal, né, a UDN vai atuar bastante nessa época aí, e aí, pessoal, também uma parte dos militares vai ficar contra o Vargas, né, então vai ser bastante tenso esse segundo governo Vargas. Vai ser esse governo, pessoal, eu vou falar para vocês na próxima aula. Então, por enquanto é isso daqui, e obrigado.